Fala pessoal, muito bem-vindo ao projeto Top 10 de processos seletivos como um todo, tá? Na aula de hoje, vamos continuar falando sobre biotecnologia. Hoje, a parte 2 do nosso encontro. O tema ele é muito amplo e bem cobrado na nossa prova, tá? Eu sou o professor Marcelo de Biologia e vou começar a discutir com vocês, ou a rediscutir com vocês, essa ideia da nossa biotecnologia, tá? Na aula de hoje, a nossa discussão sobre biotecnologia vai ser pautada principalmente no estudo que nós vamos tentar discutir as enzimas de restrição. Agora sim, engenharia genética pura, 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 pura. Vamos tentar pensar nessa situação das nossas enzimas de restrições. O que é isso? Primeiramente, contar o histórico da enzima de restrição, como que foi descoberta. As enzimas de restrições é uma defesa natural que as bactérias vão apresentar de combate a vírus que promove a inserção do material genético viral dentro do material genético bacteriano. Para se livrar desse material genético, a bactéria usa uma enzima para cortar esse DNA invasor. Essa enzima foi descoberta nos anos 70, né, e de maneira totalmente acidental, mas rendeu ao descobridor o prêmio Nobel, né? É um importante avanço dentro do nosso estudo, dentro do estudo de genética como um todo. Tá? Hoje nós usamos dentro da biologia as enzimas de restrições dos seres que eu chamo de árquea. Se fizermos uma análise de filogeneticamente pensando, os nossos árqueas são seres vivos que são mais próximos dos eucárias do que do bactéria. Então, seria assim para nós a distribuição dos nossos domínios. Fazendo uma análise nossa aqui, baseado nessa filogenia, né, uma análise filogenética, pensando na origem da nossa Terra lá no passado, nós vamos ter a distribuição de 3 grandes domínios. Quais são esses domínios? Né? Eu tenho para a gente aqui o domínio eucária, a gente tem aqui o domínio eucária, obviamente é o domínio composto pelos eucariotos. Eu tenho o domínio árquea, o domínio archeia ou árquea, que é um domínio formado pelas antigamente chamadas de arqueobactérias, hoje são os seres que eu chamo apenas de árquea, e eu tenho o domínio bactéria em si. Então são 3 domínios, são 3 tipos de células, né? A célula bactéria, a célula árquea e a célula eucária. Dá para ver por essa análise filogenética que o árquea é muito mais próximo do eucária do que ele é da bactéria. Apesar dos dois terem aquilo que eu chamo de ausência de núcleo, né? Por mais que esses dois aqui sejam chamados de ser vivos procariontes ou procarioto, é aquele ser vivo que não apresenta o seu núcleo delimitado, não apresenta organelas membranosas, não apresenta carioteca. Quando a gente faz uma análise genética mesmo, percebe-se que é muito mais próximo o árquea do eucária do que ele é próximo lá do nosso bactéria. Uma das proximidades desses indivíduos é a capacidade que eu tenho da enzima do árquea atuar sobre o material genético do eucária. Com esse tipo de análise, surge para nós a possibilidade de usar uma enzima de restrição com temperaturas maiores. A nossa enzima, a enzima do ser humano, ela vai desnaturar com aquela temperatura superior a 40, 41 graus. Né? Não é à toa que a febre pode matar o indivíduo da espécie humana por desnaturação. Mas eu posso utilizar as enzimas de restrições dos ser vivos árquea, ainda mais aqueles que vivem em condições adversas, né? Ou condições extremas, não é à toa, que também são chamados de ser vivos extremófilos. E esse material no laboratório, ele resiste a uma temperatura próxima de 90 graus. Então isso é importante colocar na cabeça. Eu uso uma potencialização das reações químicas, você aprende com o pessoal da química isso, aumentando a temperatura dessa nossa atuação enzimática, tá bom? Nesse sentido nosso, eu posso imaginar o seguinte, ela foi descoberta porque o vírus se reproduz de uma maneira especial, conhecida como transdução. Na transdução, isso promove uma recombinação da nossa bactéria, né? O vírus vai levar um pedacinho desse DNA
de uma bactéria para outra, junto com o DNA viral, junto com o material genético viral, e para se livrar disso, ela vai lá e corta esse DNA viral. Essa, pelo menos, é a ideia inicial da nossa enzima de restrição. Mas o que é para nós uma enzima de restrição em si? Uma enzima de restrição nada mais é do que uma enzima que vai cortar o DNA num local específico, numa sequência de bases nitrogenadas específica. Cada enzima de restrição vai ter a sua atuação. Então, hoje, eu simplesmente pego uma enzima dessa de restrição para cortar uma sequência de DNA que eu já quero, que eu pré-estabeleci. Esse corte acontece através das enzimas de restrições. Então, a enzima de restrição, para nós, tem a função de cortar, de quebrar o DNA aonde eu quero, no pedaço que eu quero. Esse DNA, ela vai produzir para a gente o seguinte: eu vou cortar o DNA onde eu quero e vai me sobrar um DNA. Então, com a enzima de restrição, com essa tecnologia, eu produzo um DNA recombinante. Para ficar claro, pergunta comum demais em processos seletivos. Muito comum. O que é um DNA recombinante? É um pedaço de DNA que você cortou com enzimas de restrição. Ponto final. Esse DNA pode ser um gene? Quase sempre vai ser um gene, sim. Eu quase sempre pego um gene para poder manipulá-lo. Lembra-se? Engenharia genética pura. Para fazer essa engenharia genética pura é simples, é só ir lá e cortar esse pedacinho do nosso DNA. Para cortar esse pedaço do DNA, eu uso uma enzima de restrição. Por isso, a tecnologia de DNA recombinante consiste numa técnica de manipulação de DNA para devidos fins de estudo. Essa manipulação é a primordial técnica dentro da engenharia genética. Cortei o DNA, aquele pedaço cortado por uma enzima de restrição, eu chamo de DNA recombinante. Muito simples isso. O DNA recombinante eu posso fazer o que eu quero. Inclusive, eu posso pegar esse DNA através de uma outra enzima que eu vou chamar de ligase. Olha o nome. Biologia é fácil, ela trabalha muito com o nome do português. Olha só, a DNA ligase vai ligar esse DNA recombinante a um outro DNA que eu venha necessitar. É assim que a gente produz várias coisas, né? Várias coisas. Inclusive, eu vou produzir para nós aqui com isso a famosa insulina. Então, como que eu produzo a insulina? Questão muito típica de prova. Eu pego o DNA humano, uso uma enzima de restrição para cortar esse DNA onde eu quero. O que eu quero? Eu quero o gene da insulina. Esse gene é um DNA recombinante. Lembra-se? Para ser DNA recombinante, eu preciso cortar ele com uma enzima de restrição. Cortei o DNA com a enzima de restrição, eu tenho o DNA recombinante. O que eu faço com esse DNA recombinante? Eu vou lá, pego uma bactéria, a bactéria vai ter o DNA dela central, lá na região que eu chamo de nucleóide, não núcleo, hein? Pelo amor de Deus, não núcleo. Mas uma região central que tem o material genético central, eu chamo de nucleóide. Eu pego, na verdade, o DNA que está solto. Esse DNA solto é chamado de plasmídio. Pego um plasmídio bacteriano, insiro nesse plasmídio, ou seja, pego um pedacinho de DNA da bactéria, insiro nesse DNA bacteriano um DNA humano, um gene humano. Vou fazer essa ligação através de uma enzima que eu chamo de DNA ligase. Peguei o plasmídio agora recombinado, obviamente ele não é o mesmo, ele está modificado. Esse DNA recombinado eu devolvo para a bactéria. A bactéria, pessoas, vai se reproduzir. E bactéria reproduz muito, né? Uma divisão que nós conhecemos como divisão binária ou cisparidade. Ela vai se reproduzir e junto com ela está se reproduzindo o DNA humano, esse gene humano. Com essa reprodução, com essa grande produção de gene humano, eu consigo produzir uma grande quantidade de insulina. Isso é baseado no dogma central da biologia. Lembra? Um DNA sofre uma transcrição para dar origem a um RNA. Esse RNA vai sofrer para a gente uma transcrição para originar uma proteína. Então, o gene do DNA humano, o gene da insulina humana, ele vai produzir um RNA da insulina humana e esse RNA produzirá a proteína humana chamada de insulina. Tá? Então, é bom que fique claro para a gente, na nossa cabeça, a ideia do dogma central da biologia. Que dogma central da biologia é esse mesmo? Vamos pegar, o Watson e Crick nos disse isso. Olha só, esse aqui é o dogma central
ou pelo menos é assim que você vai levar para a sua prova por enquanto, tá? O dogma central da biologia revela 3 passos. Quais são esses 3 passos para a gente? Ó, tá aqui o dogma central com 3 passozinhos. Eu pego o DNA, vamos analisar, né, o DNA dessa forma. Eu pego o nosso DNA. Com o nosso DNA, eu vou produzir aqui, ó, o DNA através de um processo que eu chamo de transcrição. O DNA vai ser transcrito, produzindo um RNA. Esse processo é transcrição, tá, gente? Então, o DNA dando origem para nós a um RNA. O processo é transcrição. Esse RNA vai sofrer para a gente uma tradução, dando origem a uma proteína. Aí eu pergunto para vocês, por que foi possível um DNA humano ser lido por uma bactéria? O DNA humano foi lido por uma bactéria simplesmente porque essa modificação de RNA para proteína precisa de um código, né? Ele é baseado em um código. E a gente sabe que o nosso código genético, ele é universal, tá? Só para ficar claro, esse processo aqui é a tradução, enquanto que esse processo aqui para a gente é a transcrição. Lembre-se, tá? Isso é possível, todo ser vivo da Terra ele é capaz, né, de produzir o que o outro produz, se tiver acesso ao material genético, devido ao fato de nós termos um código genético universal. Um código genético universal, ele para nós é importante entender esse conceito para que você possa entender de fato o que tem acontecido no processo de sucessão, tá? Então é importante você entender como é que funciona para a gente aquele esqueminha muito básico ali. Ele literalmente é a base do estudo da biotecnologia do DNA recombinante, tá? Vamos um pouco mais para frente. Olha só, eu posso colocar para vocês na sequência do nosso estudo o seguinte: o DNA recombinante, eu posso levar esse DNA para outro ser vivo, para outro organismo. Quando eu faço isso, eu produzo um organismo transgênico. Então, o que é um organismo transgênico? Né? São organismos que recebem e incorporam genes de outra espécie. Para você entender melhor isso, nós temos que entender o conceito de espécie. Qual é o conceito de espécie? O que é uma espécie? A gente tem vários conceitos de espécie. Vamos tentar trabalhar com o conceito mais típico, né, ou mais comum. Qual que é o conceito mais comum hoje em dia, analisando as estruturas mais genéticas, tá? Para nós, espécie hoje é um conjunto de indivíduos, espécie baseada em um conjunto de indivíduos que naturalmente apresentam um livre fluxo gênico. Então, espécie são indivíduos que naturalmente apresentam um livre fluxo gênico. Essa é a definição de espécie que nós temos hoje, tá? É bom que fiquemos orientados nesse sentido. O que é um livre fluxo gênico? É simples, é a passagem de genes de geração a geração. Para passar gene de geração a geração, eu vou precisar que haja, né? Com certeza eu vou precisar que haja para a gente ali o indivíduo fértil. Para passar geração para geração, eu tenho que ter um indivíduo que seja ele fértil. É comum, então, dentro de uma mesma espécie, você trocar genes. É comum a troca de genes dentro da mesma espécie. Não é comum essa troca de gene entre espécies diferentes. Quando eu faço uma troca de gene entre espécies diferentes, eu estou literalmente produzindo um organismo modificado geneticamente. Eu estou produzindo um transgênico, para ser mais específico. Bom, além de pensarmos nessa definição, eu vou começar a produzir ser vivos, né, de maneira modificada. Ah, para quem entendeu, hein? Movimento Geek Pessoas, pensa aí para a gente nessa ideia, nessa imagem aí, tá? Depois a gente conversa sobre isso um outro momento. O que eu tenho? Eu posso pegar, por exemplo, o gene de um indivíduo e colocar no gene de outro. Vamos imaginar que eu peguei um DNA bacteriano qualquer, e esse DNA bacteriano que promovesse para a gente uma coloração diferente, eu coloco lá no espermatozoide ou no óvulo de um rato, por exemplo. Eu pego esse material genético, coloco dentro dele. Para começar, esse material genético que eu retirei, eu vou chamá-lo de DNA recombinante. Lembre-se sempre disso. Cortei o DNA num pedaço específico, ele é um DNA recombinante. Então esse gene agora é um DNA recombinante? Ponto. Esse gene é chamado agora de
DNA recombinante. Peguei o gene, coloquei para nós nesse indivíduo, e imagina só como que nasceram os seus ratinhos. Nasceram transgênicos, porque receberam um gene e incorporaram esse gene de uma outra espécie. Eu posso ter também outros exemplos, né? Como a bioiluminação, essa bioluminescência, que é essa produção natural de luz, né? Você tem o ser vivo que recebe a energia luminosa. A energia luminosa ela vai fazer com que elétrons pulem de camada em camada, você sabe disso. Quando eles voltam para a camada anterior, ele libera para a gente um pulso de energia. Essa é a bioluminescência, que é baseada numa proteína chamada de luciferase e na enzima luciferase. Nome feio, hein? Luciferase e luciferase vem de luz. São as duas para a gente situações aqui que vêm de luz. Eu posso pegar, então, um gene, por exemplo, de um vagalume, colocar para nós esse gene numa bactéria e a bactéria transferir para uma célula de planta esse gene. Eu estou usando o vetor, que nesse caso foi uma bactéria. Quando é em animal, eu uso o vetor, que é um vírus. Então, o vetor é o indivíduo que vai estar transportando o gene para onde você quer. Quase sempre, quando é planta, eu uso bactéria. Quase sempre, quando é animal, eu uso um vírus. Tá? E planta transgênica, a gente tem aqui vários exemplos de planta transgênica. No Brasil, foi liberado o uso de plantas transgênicas para a agricultura há 20 anos atrás. E foi feito um relatório de 20 anos de transgênico. Esse relatório é do ano de 2018. Tá? Então, 20 anos fez em 2018. O relatório trouxe para nós algo impressionante. 20 anos de estudo, nós não temos nada para provar que esse DNA recombinado, que esse transgênico cause algum tipo de mal na espécie humana. Eu sei que nós temos várias hipóteses que vá de fato causar, isso eu sei. A gente tem vários estudos ali ainda engatinhando sobre o assunto. Mas hoje, segundo o relatório oficial que nós temos, nenhum mal foi provado em 20 anos para a espécie humana. Isso faz com que o transgênico ganhe força para a nossa prova agora. Vai ganhar força porque esse transgênico, ele teoricamente seria, então, apenas bom. Teoricamente. Tá, mas estou falando de transgênico e falei de OGM. O que será isso para a gente? Qual que será a definição de um transgênico e de um OGM? Vamos tomar cuidado para que a gente não possa errar, né? Vamos tomar cuidado na hora de fazer uma argumentação, a gente não errar esses dois termos. O que é um transgênico? O transgênico são organismos que recebem genes exógenos. Transgênicos são organismos que recebem genes exógenos. O que é um gene exógeno? Um gene exógeno é aquele gene que veio de um organismo diferente daquela espécie. Então, um transgênico, ele recebe gene de espécie diferente. Quando eu pego o milho nosso e eu uso um gene de uma bactéria no milho, que é a bactéria Bacillus thuringiensis, por isso chamar de milho BT, que é mais resistente a pragas, esse milho é um transgênico. Por quê? Esse milho recebeu um gene e incorporou de uma espécie diferente da dele. Então, quando ele recebe um gene de uma espécie que não é a dele, né, ele incorpora esse gene e começa a atuar nesse corpo, ele é um indivíduo transgênico. Mas veja, eu tenho um indivíduo transgênico e também tenho um organismo geneticamente modificado. Um organismo geneticamente modificado é qualquer organismo que tenha tido um material genético manipulado a produzir uma característica desejada. O que isso quer dizer? Quer dizer que organismo geneticamente modificado cabe dentro desse conceito o conceito de transgênico. Então, o transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado. Cuidado, não são sinônimos. Transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado. Por que eu peço para vocês cuidado? Está crescendo dentro do estudo da ciência, está crescendo muito, uma técnica que eu chamo de geniterapia. O que é uma geniterapia? É uma técnica muito interessante. Tá? Por quê? A geniterapia faz com que eu manipule geneticamente o indivíduo.
Eu pego um gene humano e vou introduzir esse gene humano em outro organismo humano. Peraí. Então, quando eu pego um gene humano e coloco no ser humano, isso é um organismo geneticamente modificado. Mas isso não é para nós um transgênico. Por quê? Eu recebi genes endógenos. Quando você recebe um gene endógeno ou um gene exógeno, você é um OGM. Mas quando você recebe o gene exógeno, além de OGM, você é um transgênico. A genoterapia, ela começa a cair em prova na discussão importantíssima do doping genético. O que é o doping genético? Você vai ser dopado, o indivíduo vai ser dopado, não utilizando um hormônio, não utilizando uma substância proibida, mas sim utilizando um gene. Como, professor, que eu consigo pegar isso? Me mostra uma cena. Como que eu vejo isso no exame? Muito difícil. É muito difícil e começa agora as discussões da OMS para a próxima Olimpíada já. Essa que seria agora no ano de 2020, que foi para 2021. O maior problema para nós, para quem está organizando os Jogos Olímpicos, é saber se tem ou não indivíduos modificados geneticamente. Muito difícil e os testes vão ser produzidos em muito agora para termos essa noção, tá? Então, o cara que faz uso da genoterapia para poder melhorar o seu condicionamento físico para uma competição, ele fez uso do doping genético, que é um tipo de geniterapia, tá? Então, todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM vai ser um transgênico. A diferença é a origem desse gene. Se a origem foi da mesma espécie, não é transgênico. Mas se a origem foi de espécies diferentes, ele com certeza é um indivíduo transgênico. Tranquilo até aqui? Bom, o que eu tenho de pontos positivos para um transgênico? O que eu tenho para a gente nesse sentido? Eu tenho uma redução do custo de produção, porque a planta vai ser mais resistente a fatores extrínsecos. Menos despesa com agrodefensivo, agrotóxico e adubos. Uma produção de alimentos ricos em proteínas e vitaminas. O nome disso é biofábricas. Eu faço um ser vivo produzir mais para poder ajudar a espécie humana. Eu posso colocar um alimento pobre em gordura trans. Estou modificando para poder melhorar também para a gente essa espécie humana. Mais uma vez, o conceito de biofábricas. A produção de alimentos contendo vacinas, né? Eu vou remediar já a situação também nesse sentido. Produção de espécies resistentes a secas e a geadas e, teoricamente, a erradicação da fome no mundo. De ponto negativo, nós temos uma tabela que eu começo a questionar agora, infelizmente, por esse relatório. O que é isso? Efeitos colaterais ainda desconhecidos na espécie humana. 20 anos de estudo no Brasil, não tem nenhum desses efeitos. Isso pode gerar um prejuízo ao ecossistema, pode gerar superpragas? Pode, mas até agora gerou? Ainda não. Pode diminuir a biodiversidade? Sim, eu tenho que estar com o monopólio das empresas estrangeiras, isso é um fato. Né? Todo mundo sabe que aquela empresa canadense lá detém uma grande quantidade de patentes nesse sentido. A cobrança de royalties, a eliminação de pequenos produtores e o aumento dos empregos são os pontos negativos. Desses pontos negativos, você não vai utilizar, tá? Não vai utilizar esses efeitos colaterais desconhecidos. Se é uma prova de redação, você não vai usar esse argumento, não vai, infelizmente, tá? Você pode criar outros argumentos, mas esse você não vai usar por enquanto, porque ficou fraco devido a esse relatório dos 20 anos de transgênico no Brasil. Dando sequência ao nosso estudo, tá? A gente vai começar a entender como que eu posso modificar a espécie humana com isso? Através da terapia gênica, né? Ou da geniterapia. Eu pego um gene normal, vou colocar no vetor que é o vírus, esse vetor vai se ligar para a gente na nossa célula, essa célula, sendo uma célula tronco, vai ser levada para a medula óssea vermelha, lá está lotada de outras células troncos, que é uma grande reprodução. Por isso eu corrijo alguns problemas. Prof, que tipo de problema eu posso corrigir? Problemas genéticos. Imagina uma situação de anemia falciforme. Aquela que a hemácia tem a forminha de foice. Na anemia falciforme, hemácia com forma de foice, você tem uma condição genética dada por ela. É um gene que fez isso. Se eu chego lá e jogo um gene bom, entre aspas, dentro da sua medula óssea vermelha, você agora vai incorporar esse gene e vai começar a produzir hemácias bicôncavas, ditas como normais, e não mais a
falciforme. Isso é uma situação importante para nós no genoterapia. Um outro estudo que começou a cair muito para nós é a situação do DNA complementar. O DNA complementar começou a cair muito para nós na nossa prova, né? Como é que é para a gente uma tecnologia do DNA complementar? Eu pego um RNA mensageiro, cuidado com isso, tá? Agora é um RNA mensageiro, e eu vou fazer esse RNA mensageiro fazer uma leitura para que eu possa fazer uma transcrição reversa. Eu pego o DNA mensageiro e faço dele uma transcrição reversa. Quando eu faço uma transcrição reversa, eu vou produzir uma fita só de DNA. Lembra? Transcrição é a produção de RNA a partir do DNA. Uma transcrição reversa, obviamente, reversa vai ser ao contrário, eu vou fazer a produção de um DNA a partir de um RNA. Nesse sentido, nessa produção ao contrário que eu tenho aqui para a gente, eu vou pegar um RNA como base, um RNA mensageiro, e produzir uma fita de DNA. Nessa fita de DNA, eu vou adicionar uma outra enzima. Então, gente, na tecnologia do DNA complementar, eu estou usando inicialmente a enzima transcriptase reversa, que vai atuar no polo que eu quero, no RNA mensageiro que eu quero. Aí eu vou e produzo uma dupla, né, uma fita de DNA. Eu pego essa fita de DNA, eu retiro o RNA dela, tá? E jogo agora uma outra enzima que é a DNA polimerase. A DNA polimerase vai polimerizar um DNA, ou seja, vai produzir para nós uma fita dupla de DNA, que é o DNA que eu preciso. Então, a tecnologia de DNA complementar permite obter DNA a partir de um RNA que eu chamo de maduro, tá? Isso facilita essa obtenção no seu estado mais puro. Eu faço isso através de duas enzimas, a transcriptase reversa e também a utilização da DNA polimerase. Uma outra tecnologia que eu posso fazer baseado na técnica de DNA recombinante, nessa parte da biotecnologia, é a identificação de pessoas através do DNA. Aqui tem um famoso aparelho que eu chamo de aparelho de PCR, tá? A famosa PCR. A PCR, o que é isso? Eu vou aumentar a amostra de DNA que eu tenho. Para aumentar essa amostra de DNA, vamos imaginar que eu coletei uma bituca de cigarro de um bandido qualquer. Lembre que a lei anticrime, agora de 2019, né, que entrou em vigor em janeiro de 2020, o pacote anticrime, ele prevê a formação de um banco genético para quem for condenado, tá, por algum crime. Então, o indivíduo é condenado por algum crime, né? Então, ele é condenado, ele tem que ceder uma amostra de material genético. Ao ceder essa amostra, eu vou fazer um banco de DNA. Isso já funciona em vários países, né? Eles conseguem ter essa identificação mais rápida. Eu sei, você já assistiu o CSI da vida. E lá você percebe ver que eles têm acesso àquele banco de DNA. No Brasil, esse banco só foi instituído a partir do pacote anticrime. Ainda tem uma discussão se isso fere ou não fere o princípio constitucional da dignidade humana, né? Se isso fere ou não fere, se eu estou ou não produzindo prova contra mim, ainda há uma discussão na doutrina jurídica, né, quanto a isso, mas existe essa previsão legal, está lá no pacote anticrime. O que acontece? Peguei uma bituca de cigarro, lá tem uma amostra de DNA bastante pequena, que é difícil fazer a identificação. Eu pego esse DNA pequeno, coloco nesse aparelho, que eu chamo de PCR. Nesse aparelho de PCR, eu vou colocar lá nucleotídeos. Né? O que é isso? Base nitrogenada, açúcar, fosfato. Coloco lá dentro e jogo um primer de inicialização. Esse primer de início é um pedacinho de RNA. Eu jogo esse pedacinho de RNA lá dentro e jogo uma enzima que é a DNA polimerase. Qual que é a função dela? É ler esse DNA que está lá dentro e começar a produzir uma nova molécula. Né? Então, vou aumentar essa amostra. A produção de amostra vai aumentando, 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 aumentando bastante. E eu tenho agora uma amostra capaz de ser identificável. Tá? Então, eu estou apostando com vocês
para esse ano devido a esse pacote anticrime, devido a essa situação. Eu começo a pensar muito nesse tipo de técnica. Identifique esse DNA, eu vou colocar nesse banco de identificação. Tá? Uma outra situação que eu posso fazer é a técnica de eletroforese. Eu posso pegar uma amostra de DNA, aumentar essa amostra pela PCR, colocar ele num aparelho que eu chamo de eletroforese. Aí eu jogo choquinho. E esse DNA vai começar a andar por um gel de agarose, né? Que é uma solução tampão para a gente. Ele vai começar a andar e, obviamente, estimulado de forma elétrica. Aquele que é mais leve vai andar mais. Aquele que é mais pesado vai andar menos. E ao fazer para nós essa técnica, né, eu consigo ver essas amostras. Eu consigo enxergar essas marquinhas. Essa marquinha, gente, é única de cada um de nós. Então, nessa técnica de identificação através do DNA, eu não estou analisando o seu DNA em si, eu não estou analisando o seu gene em si. Eu estou analisando essa marca que o seu gene deixa no gel de eletroforese. Essa marcazinha, ela só vai ser única. Você tem a sua marcazinha, tá? Eu tenho a minha marcazinha. Nós dois não temos a mesma marca. Cada um tem a sua marca. Por quê? Isso é muito simples. A minha marca, para cada gene que eu tenho, a minha marquinha ali, ou ela veio do meu pai, ou ela veio da minha mãe. Então, a minha mãe e meu pai me deram cada um metade do material que eu tenho, metade do material genético meu é da minha mãe, a outra metade é do meu pai, e eu tenho essa combinação que é única, que é só minha. Nenhum irmão meu vai ter a mesma que eu tenho. Ah, prof, e os irmãos gêmeos monozigóticos? Os irmãos gêmeos monozigóticos vão ter exatamente a mesma marquinha. Há um caso famoso na Europa de dois irmãos que são ladrões de obra de arte famosa. Foi pego um material de cabelo deles, de um deles, dos dois, não sei. Foi feita a PCR deles e não conseguiu se identificar se foi um ou se foi o outro. Como não conseguiu identificar se foi um ou se foi o outro, ambos estão soltos. E vão ficar soltos porque eu não consigo provar se foi um ou se foi o outro. É lógico, né, que a polícia está monitorando. Se eles conseguirem mostrar lá esse ganho de patrimônio, aí eles vão ser presos. Isso é fato, mas pelo DNA não conseguem. Então, com exceção dos gêmeos monocigóticos, essa técnica aqui não serve. O resto serve para todos. E é muito simples, né? Porque eu vou ter esses padrões marcados no gel de eletroforese. Esses padrões para a gente eu chamo de VNTR. Os padrões VNTR é o que mostra para mim quem eu sou de forma genética. Olha só aqui, eu tenho a vítima, eu tenho para nós uma sequência recolhido junto com a cena do crime, eu tenho 3 suspeitos. E aí, quem será que foi o culpado por esse crime? Questão típica de prova. Qual que é a dica para a gente? É simples, pessoas. Aquela amostra de esperma, vamos imaginar que foi de esperma, vai ser de qual se a vítima foi de um estupro, por exemplo. Tá? Vai ser do 1, do 2 ou do 3. É só eu analisar as bandas. Olha lá, daqui dá para ver. Analisei e perfeitamente se encaixa com o suspeito 1. Criminalmente falando, quase não cai em prova. Mas teste de paternidade cai muito sim em prova. Olha esse caso aqui. Eu tenho a mãe e eu tenho ali o filho. E eu tenho um suposto pai. Eu posso usar essa tecnologia para inclusão de paternidade, sim, para poder provar. Olha só o padrão do filho. Nessa primeira região aqui, usa para mim, por favor, aí na sua casa uma régua, tá? Dá um pausezinho aqui na hora da aula. Dá um pause aí, deixa eu paradinho. Ó minha cara boa, ó. Parou para mim aqui, você vai analisar com uma régua, tá? Prof, na prova não tenho regra. Põe a canetinha, filho. Põe a canetinha. Então, olha só. Não tem marca nenhuma aqui no primeiro. Nem o filho, nem o suposto pai. Então, o suposto pai pode ser pai dessa menina aqui? Pode. No segundo, a mãe tem, o filho não. Então, esse padrão do filho veio de quem? Do pai. No terceiro, o filho não tem nem a mãe, nem o suposto pai. Então, por enquanto, tá lindo. No quarto, a mãe tem uma manchinha e o filho também tem. E o pai não. Então, possivelmente veio da mãe. No quinto aqui, todo mundo está de boa.
No nosso sexto, olha só, a mãe não tem, mas o suposto pai tem, tá? Então é esse tipo de análise que eu vou fazer. Olha essa outra situação. Gente, na primeira aqui, ó, todos não têm, então não é o argumento que eu vou utilizar. Olha o segundo. A mãe tem, o suposto pai tem esse padrão de VNTR. Se esse cara fosse o pai, tinha que ter aqui também esse padrão. Se não tem pessoas, veio de outro indivíduo, veio de outro esperma, então esse rapaz aqui não é o pai dessa criança. E eu posso fazer isso de N maneiras, né? E eu começo a aumentar esse tipo de situação. Questão bastante recorrente na prova do Enem, caiu isso comparando para nós em plantas, uma prova muito próxima, uma questão muito, mas muito próxima da prova da UFO. A prova da UFO trouxe uma questão muito similar a essa que caiu no Enem. É só fazer a comparação que eu consigo enxergar o que está acontecendo lá, tá? Esse então para a gente foi o final do bloco de biotecnologia. A aula de hoje foi a parte 2. Te encontro nas próximas aulas, tá? Aquele abraço, beijo, beijos.